Há nomes que a história registra com vergonha. O nome de Oskar Dirlewanger é um deles. Dirlewanger foi investigado pelo menos 6 vezes pelas próprias autoridades da SS. 6 vezes. Em cada ocasião, havia evidência suficiente para destruí-lo. Testemunhos de oficiais alemães, relatórios escritos, registros administrativos e, em cada ocasião, o processo foi interrompido de cima. Würzburg, 1895. Uma cidade alemã de tamanho médio com as suas igrejas barrocas, as suas vinhas nas colinas, as suas famílias burguesas e as suas rotinas ordenadas. Em 26 de setembro desse ano nasceu Oskar Anton Paul Dirlewanger no seio de uma família que não oferecia nenhuma explicação cômoda para o que viria depois. O seu pai, August Dirlewanger, era advogado e comerciante. A sua mãe, Pauline Dirlewanger, de solteira Herrlinger, era parte de uma família com raízes suabas. O avô paterno tinha trabalhado como cirurgião e vacinador em Stuttgart. O materno, como professor de escola primária. Era uma família de classe média estabelecida, com acesso à educação, com vínculos respeitáveis, com o tipo de história familiar que não aparece nas análises forenses sobre a formação de criminosos. A família mudou-se várias vezes durante a infância de Oskar, de Würzburg para Stuttgart em 1901, quando August mudou de trabalho, e depois de regresso a Esslingen am Neckar em 1906, onde se instalaram num apartamento localizado em Kesselwasen 16. Oskar frequentou o Esslinger Gymnasium e mais tarde a Schelstor Oberrealschule, onde completou os seus estudos secundários. As suas notas não eram brilhantes, mas também não eram alarmantes. No exame de Abitur de junho de 1913, obteve um 10º lugar de 29 estudantes. História e literatura alemã excelente, geometria e inglês apenas aprovados. Mendia 1,83 m, evangélico cristão por registro oficial. Nunca se casou. Em 1 de outubro de 1913, com 17 anos, alistou-se voluntariamente no exército do Reino de Württemberg como metralhador do regimento de granadeiros König Karl, número 123, parte do 13º Corpo Real de Württemberg. Declarou que queria estudar direito. O seu certificado de bacharelato listava advogado administrativo como preferência de carreira. 9 meses depois, o mundo mudou. Em 2 de agosto de 1914, o regimento de Dirlewanger foi mobilizado para a frente ocidental como parte do 5º Exército do príncipe herdeiro Wilhelm. O batismo de fogo chegou imediatamente. Em 22 de agosto de 1914, durante a Batalha das Ardenas, foi ferido 2 vezes no mesmo dia. Um disparo no pé e uma ferida de sabre no peito. No dia seguinte, metralha atingiu-lhe a cabeça. 3 feridas em 48 horas. Em 28 de agosto, 6 dias depois, recebia a Cruz de Ferro de 2ª classe. Passou quase 4 meses em hospitais militares antes de se reincorporar na frente. Em 14 de abril de 1915, foi promovido a Leutnant e assumiu o comando de um pelotão. Em 7 de setembro do mesmo ano, uma bala atravessou-lhe a mão e uma baioneta perfurou-lhe a perna direita. De volta aos hospitais, desta vez em Trier e Esslingen, 5 meses de recuperação. Em 4 de outubro de 1915, a Medalha de Bravura de Württemberg em ouro, um dos mais altos reconhecimentos regionais. Em julho de 1916, a Cruz de Ferro de 1ª classe. Desde dezembro de 1916, serviu no Estado-Maior da 7ª Divisão de Infantaria. Em 1917, na frente de novo, comandando a companhia de assalto dessa mesma divisão, e depois a 2ª Companhia de Metralhadoras do Regimento de Infantaria número 123, unidade que liderou até outubro de 1918. Em 30 de abril de 1918 foi atingido no ombro esquerdo enquanto o seu regimento operava no sul da Rússia durante a ocupação alemã da Ucrânia. 6 feridas no total ao longo do conflito. Uma incapacidade física oficialmente avaliada em 40%. Quando soaram os últimos disparos do conflito, em novembro de 1918, Dirlewanger era Oberleutnant der Reserve. O batalhão, sob o seu comando temporário, nesse momento estava destinado a ser internado na Romênia. Ele rejeitou essa opção
Reuniu cerca de 600 homens e conduziu-os através da Romênia, Hungria e Áustria, de volta à Alemanha. Partiram em 26 de novembro de 1918 e chegaram em 28 de dezembro. O historiador French MacLean descreveu o seu historial na Grande Guerra como um expediente militar excelente para um oficial subalterno. Tudo isto poderia ser o início de uma história diferente. Muitos homens com esse tipo de trajetória voltaram para casa, retomaram os seus estudos, formaram famílias, envelheceram. Para a maioria dos veteranos de 1918, a guerra tinha sido uma fase devastadora que queriam deixar para trás. Para Dirlewanger, nunca aconteceu isso. Um relatório policial dessa época descreveu-o com uma precisão que resultaria profética. Mentalmente instável, fanático, violento e alcoólico, propenso a erupções de violência sob os efeitos de substâncias. Este é o ponto de partida real. Não a guerra em si, mas o que ficou depois dela. Um homem para quem a violência tinha deixado de ser uma obrigação e se tinha convertido num ambiente natural. E esse ambiente, nos anos que se seguiram, não ia escassear. A Alemanha de 1919 era um país que se desintegrava. A monarquia tinha caído, o Kaiser tinha abdicado e fugido para os Países Baixos. A recém-proclamada República de Weimar era atacada simultaneamente desde a esquerda e a direita. Greves, levantamentos, conselhos operários que controlavam cidades inteiras, grupos armados que respondiam a meia dúzia de lealdades distintas. Nesse contexto, os Freikorps eram a resposta informal do Estado. Grupos paramilitares compostos por veteranos desempregados, oficiais sem exército, jovens sem rumo e nacionalistas radicais que combatiam onde as forças regulares não chegavam ou não queriam chegar. Legalmente ambíguos, moralmente convenientes e militarmente eficazes, os Freikorps converteram-se no instrumento preferido para sufocar as revoltas comunistas que ameaçavam a jovem república. Dirlewanger integrou-se em vários deles: Epp, Haas, Sprösser e Holz. Os combates estenderam-se por toda a Alemanha: Backnang, Kornwestheim, Untertürkheim, Aalen, Schorndorf, Heidenheim, o Ruhr, Dortmund, Essen. Também Turíngia e Saxônia. E depois Alta Silésia, onde os insurgentes polacos reclamavam territórios que o Tratado de Versalhes tinha deixado em disputa. Em todas estas ações, os grupos que Dirlewanger liderava caracterizavam-se pela mesma tendência que o tinha acompanhado na frente: violência que excedia o objetivo militar. Detidos que apareciam espancados nos interrogatórios, represálias que atingiam pessoas sem nenhum vínculo com os combatentes. O historiador Peter Longerich documentou que qualquer tropa que ele liderasse era caracterizada por violência excessiva. O episódio mais conhecido deste período ocorreu na Páscoa de 1921, em Sangerhausen, uma cidade de Saxônia-Anhalt, que tinha sido tomada por milícias comunistas lideradas por Max Holz. Dirlewanger comandou um comboio blindado que avançou para a cidade. A primeira tentativa de ataque fracassou. As suas forças ficaram isoladas, e só após receber reforços governamentais durante a noite, os comunistas se retiraram. Durante o combate em 21 de abril, uma bala roçou-lhe a cabeça. O resultado da escaramuça foi de um morto e 29 feridos nas suas fileiras, e 20 mortos e 70 feridos entre os homens de Holz. O que se seguiu ao combate importa tanto como o combate mesmo. Dirlewanger ordenou uma repressão violenta que resultou em centenas de detenções. Muitos dos detidos foram submetidos a torturas. Alguns não tinham nenhum vínculo com as atividades comunistas. Não eram prisioneiros de guerra, não eram combatentes. Eram pessoas que estavam no lugar errado. Em paralelo a esta vida de violência política, Dirlewanger tentava construir uma segunda identidade. Inscreveu-se na Escola Comercial Superior de Mannheim em 1919, embora tenha sido expulso por antissemitismo. Depois transferiu-se para a Universidade Goethe de Frankfurt, onde em 1922 obteve um doutoramento em Ciências Políticas, Dr. Rerum Politicarum. A sua tese de doutoramento foi uma análise crítica da economia planificada, intitulada Crítica à Ideia de uma Gestão Planificada da Economia. Antecipava nos seus argumentos alguns dos elementos que depois definiriam a política econômica do nazismo. Este detalhe importa. Não era um homem sem formação intelectual, nem sem acesso aos circuitos normais da sociedade civil. Tinha um título universitário numa disciplina rigorosa.
Tinha o tipo de credenciais que teriam bastado para uma carreira respeitável. Em outubro de 1922, antes de obter o seu doutoramento, tinha se filiado no NSDAP com o número de membro 12.517. Mas em novembro de 1923, tentou conduzir veículos blindados da polícia de Stuttgart para Munique para participar no fracassado putsch da cervejaria de Hitler. O intento fracassou e Dirlewanger permitiu que a sua filiação no partido caducasse. Voltou a unir-se ao NSDAP em 1926, com um novo número de membro, 13.556. Mas voltou a afastar-se quando aceitou trabalhar como diretor executivo de uma fábrica têxtil propriedade de uma família judia em Erfurt, cargo que ocupou entre 1928 e 1932. Durante esse período, doava dinheiro à Zécia, possivelmente desviando fundos da empresa. Uniu-se ao partido pela terceira vez em 1 de março de 1932, com o número de membro 1.098.716, e formalizou o seu ingresso nas SA em 1 de abril desse mesmo ano. 3 filiações no partido. Um doutoramento, vários empregos, múltiplas detenções por posse ilegal de armas, condenações, episódios de violência documentados. Um homem que oscilava entre a academia e a paramilitaridade com uma facilidade que tornava quase impossível enquadrá-lo em nenhuma categoria simples. Em 1933, quando o nazismo chegou ao poder, Dirlewanger tinha 37 anos, um historial de combate impressionante e uma trajetória pessoal que o mantinha justo no limite entre o útil e o incontrolável. O seu lugar no aparelho do Terceiro Reich parecia assegurado, mas estava prestes a arruinar tudo. O verão de 1934 foi um momento de convulsão no nazismo. Em 1 de julho desse ano, Adolf Hitler tinha ordenado a purga conhecida como a Noite das Facas Longas. A execução de Ernst Röhm, chefe das SA, junto a dezenas de figuras que o regime considerava inconvenientes. A mensagem foi inequívoca. Ninguém estava acima da vontade do Führer. Dirlewanger estava então há alguns meses como subdiretor da agência de emprego de Heilbronn, um posto estratégico para líderes nazis locais. Era membro do partido das SA, um veterano condecorado. Tinha a aparência de um funcionário nazi funcional. Na noite de 14 para 15 de julho de 1934, apenas 2 semanas depois da purga de Röhm, Dirlewanger foi detido. O que ocorreu essa noite condensava a sua história de maneira brutal. Conduzia embriagado o veículo oficial da agência de emprego. Provocou um acidente. Uma passageira ficou gravemente ferida. Fugiu do local sem prestar socorro. Após a sua detenção, a investigação revelou algo mais. Nessa mesma noite, tinha agredido uma jovem membro da BDM, a organização feminina da juventude hitleriana. E este não foi um incidente isolado. A polícia encontrou provas de que tinha usado repetidamente o veículo oficial para cometer esses mesmos abusos. O escândalo foi imediato. A 19 de agosto de 1930, a SA do Sudoeste, com sede em Estugarda, enviou um relatório formal ao líder supremo em Munique, solicitando a sua expulsão imediata e permanente. O documento era tudo menos subtil. Especificava as seguintes infrações: ataques a menores num veículo oficial de uma agência de emprego. Isto foi considerado completamente inaceitável para a reputação e disciplina da organização. Acrescentava que o seu comportamento poderia minar a moral de toda a SA em Heilbronn. Em 30 de agosto de 1934, foi expulso formalmente das SA. O partido nazi expulsou-o definitivamente em fevereiro do ano seguinte, após um julgamento disciplinar interno cujo veredicto foi explícito. Quem comete semelhante abuso contra as nossas jovens já não tem lugar no NSDAP. Retiraram-lhe o uniforme, as insígnias, os privilégios. Revogaram-lhe o título de doutor que tinha obtido em Frankfurt. Um tribunal civil condenou-o a 2 anos de prisão. Foi recluído na penitenciária estatal de Ludwigsburg em 11 de janeiro de 1935. Saiu em 12 de outubro de 1936. Mas o ciclo não terminou ali. Tentou apelar da condenação, procurou revogar a sentença, argumentando que a menor lhe tinha mentido sobre a sua idade. Os seus movimentos só agravaram a sua situação.
Em 1937 foi internado novamente, desta vez no campo de concentração de Welzheim, sob custódia protetora, uma forma de encarceramento sem julgamento que o regime utilizava para neutralizar pessoas consideradas problemáticas. O Gauleiter Wilhelm Mohr, que o desprezava, tinha impulsionado esse encerramento como medida preventiva. Nessas circunstâncias, a situação de Dirlewanger parecia definitivamente encerrada. Um condenado por abuso sexual, expulso do partido, despossuído dos seus títulos, recluído num campo de concentração. Para qualquer outro, esse teria sido o fim. Mas Dirlewanger não estava sozinho. Gottlob Berger, um veterano da Grande Guerra que tinha combatido junto a ele e que agora ocupava uma posição de alto escalão dentro das SS, chefe do escritório principal da SS Hauptamt, e amigo pessoal do Reichsführer SS Heinrich Himmler, começou a mover-se a seu favor. Numa declaração posterior perante os julgamentos de Nuremberg, Berger admitiria que Dirlewanger não era precisamente um bom rapaz, mas escusava-o parcialmente pelo seu historial como soldado. O seu único grande defeito, diria Berger, era que não sabia quando deixar de beber. Graças às diligências de Berger, Dirlewanger foi libertado de Welzheim e enviado para a Espanha. Em abril de 1937, incorporou-se como instrutor na Legião Condor, a unidade aérea e terrestre que a Alemanha enviou para apoiar Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Em Espanha, longe do escrutínio alemão, combateu durante mais de um ano. Em novembro, foi brevemente detido em Toledo por dúvidas sobre a sua confiabilidade política, mas foi libertado graças à intervenção do coronel Richthofen e do SS Standartenführer Viktor Brack. Ficou ferido. Foi condecorado com a Cruz Espanhola em prata, a Medalha da Campanha Espanhola e a Cruz de Serviço Militar Espanhola. Hitler aprovou pessoalmente uma dessas condecorações. No seu regresso à Alemanha, em junho de 1939, utilizou o seu expediente espanhol para procurar a reintegração nas SS. Em 20 de maio de 1940, o Tribunal Regional de Württemberg-Hohenzollern anulou a sua condenação por abuso sexual de menores, que datava de 1934. Devolveram-lhe o posto de oficial de reserva. Devolveram-lhe o seu título universitário. Devolveram-lhe a sua filiação no partido. Nada disto ocorreu por descuido administrativo. Foi uma reabilitação deliberada, coordenada por pessoas que sabiam exatamente qual era o seu historial e que tinham decidido por razões próprias que esse historial era aceitável. Em 4 de julho de 1989, Dirlewanger escreveu diretamente a Himmler solicitando ser aceito nas Waffen-SS. Oferecia-lhe a sua lealdade absoluta, a sua experiência de combate, as suas credenciais. Himmler aceitou. A história que se seguiria não foi um acidente nem uma exceção, foi uma escolha. A primavera de 1940 apresentou ao Terceiro Reich um problema prático. O avanço para o leste, que já se antecipava e que se converteria na Operação Barbarossa no ano seguinte, requeria assegurar vastas retaguardias. Territórios ocupados na Polônia, onde a resistência armada não cessava. Florestas onde operavam grupos que atacavam colunas de abastecimento, cortavam linhas de comunicação e desapareciam antes que as tropas regulares pudessem responder. As unidades convencionais não eram ideais para esse tipo de guerra. Requeriam estrutura, cadeia de comando, regras de combate. O problema não era a sua capacidade militar, era que ainda tinham limites. A solução que se desenhou nas altas esferas da SS era tão pragmática quanto reveladora da natureza do regime. Em 23 de março de 1940, o SS-Gruppenführer Karl Wolff, adjunto de Himmler, telefonou a um assessor do Ministério da Justiça para transmitir uma diretiva singular. O Führer desejava outorgar uma amnistia seletiva a certos caçadores furtivos condenados para enviá-los para a frente de combate. No dia seguinte, Himmler formalizou a ordem por escrito. A lógica era simples e, dentro do quadro ideológico nazi, perfeitamente coerente. Os caçadores furtivos representavam, no imaginário romântico de Himmler, o alemão ariano indômito. Solitários, autossuficientes, familiarizados com a floresta, hábeis com as armas, resistentes às normas da sociedade. A sua criminalidade não era um obstáculo.
era interpretada como evidência de uma natureza ingovernável que podia canalizar-se para fins ideológicos. O Ministério da Justiça começou a compilar listas. Identificaram-se 220 reclusos atualmente a cumprir condenação, 276 condenados que ainda não tinham entrado na prisão e 735 com sentenças suspensas. A carta oficial de Himmler, de 30 de março, especificava os critérios. Só seriam considerados furtivos que tivessem utilizado armas de fogo, ficavam excluídos os que usaram armadilhas ou laços, e a seleção devia focar-se em homens de origem bávara ou austríaca. Em 4 de abril, funcionários do Reichssicherheitshauptamt, o escritório principal de segurança do Reich, e do Ministério da Justiça reuniram-se para definir os detalhes. Não haveria limite de idade, não se aceitariam condenações suspensas, procurar-se-ia especificamente reincidentes violentos, especialmente aqueles que tivessem agredido guardas florestais. Em 10 de abril, enviaram-se as diretrizes às autoridades judiciais do Reich. Em junho de 1940, os primeiros 84 caçadores furtivos selecionados foram trasladados para o campo de concentração de Sachsenhausen, localizado ao norte de Berlim. Ali, começaram a sua instrução militar sob o nome de Wilddieb-Kommando Oranienburg, o Comando de Furtivos de Oranienburg. Sachsenhausen não era um centro de treino convencional. Fundado em 1936, sob o comando do notório Karl Koch, caracterizava-se pela sua crueldade sistemática. Ali seriam assassinadas mais de 100 mil pessoas durante a guerra. Entre os seus prisioneiros figuraria em distintos momentos o ex-chanceler austríaco Kurt Schuschnigg e o filho de Stalin, Yakov Djugashvili. Nesse entorno nasceu a unidade. Em 20 de maio de 1940, o mesmo dia em que o tribunal alemão anulou a condenação de Dirlewanger, tudo se encaixou. Quando o Sonderkommando foi oficialmente estabelecido em julho de 1940, com Dirlewanger à frente, a sincronia não era uma coincidência. Berger e Himmler tinham desenhado o conjunto de maneira a que um homem e uma unidade encontrassem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dirlewanger recebeu o comando da unidade em junho de 1940. Era, nas suas palavras na carta a Himmler do ano anterior, o tipo de função para a qual levava décadas a preparar-se. A unidade tinha um escudo identificador, 2 granadas de mão estilizadas com espingardas cruzadas aprovado por Himmler para o uniforme. Inicialmente era pequena, pouco mais de 80 homens, mas tinha uma função clara: operar em zonas onde outros não o fariam, sem restrições formais e com supervisão mínima. Não necessitava de regras porque não estava desenhada para as ter. Em novembro de 1940, o Sonderkommando Dirlewanger foi enviado para a Polônia ocupada e estacionado na região do governo geral, na zona de Lublin. O seu primeiro destino oficial foi o campo de trabalhos forçados de Belzec, que nesse momento ainda não era o centro de extermínio que seria a partir de 1942, mas sim um campo de trabalho no qual milhares de judeus e polacos eram explorados em condições de escravidão sob a supervisão das SS. O ambiente físico do campo era asfixiante. Os barracões eram construções de madeira sem isolamento térmico, nos quais os prisioneiros dormiam em plataformas sem mantas durante os invernos polacos, com temperaturas que podiam cair para 20 graus abaixo de zero. O trabalho consistia em escavações e construção de obras de infraestrutura, executado sem equipamento adequado, com jornadas que se estendiam desde o amanhecer até a escuridão total. A alimentação era insuficiente para suster esse nível de esforço físico. Os prisioneiros morriam de esgotamento, exposição e doenças com regularidade. A chegada do Sonderkommando adicionou uma dimensão diferente a essa já extrema situação. Os homens de Dirlewanger entravam regularmente no campo. Não atuavam sob nenhum protocolo de interrogatório formal, nem no quadro de nenhuma investigação específica. Selecionavam arbitrariamente homens e mulheres. Levavam-nos para zonas afastadas. As mulheres jovens eram despidas e açoitadas. Havia injeções de estricnina administradas como entretenimento, enquanto os homens observavam as convulsões e a agonia das vítimas. Os saques eram sistemáticos: roupa, alimentos, objetos de valor que os prisioneiros tinham conseguido conservar ou que tinham sido confiscados no momento da chegada ao campo. As ações não se limitavam ao interior do campo.
Os homens da brigada operavam também nas aldeias e guetos circundantes. No gueto de Lublin, um dos maiores da Polônia, ocupada com dezenas de milhares de residentes concentrados em condições de sobrelotação extrema, entravam, extorquiam os residentes judeus, exigiam dinheiro, joias ou serviços forçados em troca de promessas de proteção ou de não denúncia. Não havia pretexto operativo, era a extração direta de valor mediante a ameaça da violência imediata. Os rumores sobre práticas ainda mais extremas circulavam entre as testemunhas da época. Relatos recolhidos pela Comissão Polaca de Investigação de Pós-Guerra e por organismos judeus de documentação descreviam procedimentos que excediam inclusive os quadros da violência sistemática habitual. Mulheres submetidas a experiências mortais, corpos utilizados de formas que não tinham nenhuma justificação operativa nem ideológica clara, apenas o exercício do poder absoluto sobre corpos considerados prescindíveis. Os saques eram tão organizados que algumas testemunhas descreveram comboios de objetos roubados que saíam regularmente da área de operações para destinos desconhecidos dentro da Alemanha. As denúncias chegaram a oficiais de alto escalão das SS na região quase desde o princípio, não provindo de organizações externas nem da imprensa internacional, provindo do interior do próprio sistema alemão, de oficiais que achavam que as ações da brigada comprometiam a disciplina geral ou interferiam com as suas próprias operações. Georg Konrad Morgen, juiz das SS responsável por investigar crimes dentro da própria organização, abriu um processo formal contra Dirlewanger. Era um jurista meticuloso que tinha desenvolvido uma carreira dentro do sistema nazi, sem oposição ideológica ao regime, mas com uma crença genuína na importância das normas internas. Para Morgen, a brigada representava um problema estrutural que comprometia a legitimidade funcional do sistema. No quadro dos julgamentos de Nuremberg, Morgen declararia que Dirlewanger e os seus homens são uma massada, saqueiam, arrasam, assassinam, sequestram e tudo isto nas povoações e aldeias próximas do campo, o que gera que a atividade dos partisãs naquela área seja muito maior. As acusações que Morgen tentou consolidar eram concretas e estavam respaldadas por documentação, corrupção, tortura, assassinato sem justificação militar, violação, incluindo o que as leis raciais do Reich denominavam profanação de raça por relações com mulheres judias, uma acusação que dentro do sistema nazi era processável independentemente de o ato ter sido violento ou não. O material probatório era consistente, os testemunhos de testemunhas múltiplos, o padrão de comportamento incontestável. O caso foi encerrado. Ordens superiores interromperam o processo antes que chegasse a nenhuma conclusão prática. O relatório de Morgen foi arquivado. Dirlewanger continuou no seu cargo. Não houve sanção formal de nenhum tipo. Friedrich Wilhelm Krüger, o SS Obergruppenführer e general das Waffen-SS, que exercia como chefe superior das SS e da polícia no governo geral da Polônia, um dos homens mais poderosos do sistema repressivo alemão em território polaco, enviou uma comunicação em janeiro de 1942 que, pela sua franqueza, resulta extraordinária, inclusive no contexto dos registros internos do regime. Ameaçava intervir diretamente se a unidade não fosse retirada da sua jurisdição no prazo de uma semana. A frase que utilizou foi precisa: a menos que este grupo de criminosos desapareça do governo geral numa semana, irei eu mesmo e os encerrarei. Esse Obergruppenführer ameaçando encarcerar uma unidade das suas próprias SS. O facto de essa ameaça ser necessária e de a resposta ser simplesmente trasladar a unidade em vez de a processar, resume com exatidão a natureza da proteção que Dirlewanger recebia. Para além das ações no campo e no gueto, a brigada estendeu as suas operações ao território rural circundante. No distrito de Zamość, ao sudeste de Lublin, documentos internos da Polícia de Segurança registraram a participação do Sonderkommando no esmagamento de várias células de resistência polaca, principalmente em zonas rurais. O método seguia o padrão já estabelecido: rodear uma aldeia, interrogar com brutalidade os homens, executar sumariamente os suspeitos, incendiar as casas. As mulheres e as crianças que sobreviviam eram enviadas para campos ou deportadas para a Alemanha como mão de obra forçada. O gueto de Dubno, na atual Ucrânia Ocidental, que então estava sob administração do governo geral,
também foi cenário de ações da brigada durante este período. Testemunhos recolhidos posteriormente descreviam rusgas nas que grupos da unidade entravam no gueto sem ordem nem protocolo específico, executavam pessoas de maneira aleatória, roubavam o que encontravam e saíam sem prestar contas a nenhuma instância. Este ciclo, denúncia interna, investigação formal, interrupção de cima, continuação da atividade, repetiu-se com uma regularidade que eliminava qualquer possibilidade de interpretá-lo como acidental. Havia uma lógica por trás. Gottlob Berger, o protetor de Dirlewanger, era para esse momento o chefe do escritório principal da SS Hauptamt, com acesso direto a Himmler e com a capacidade de bloquear processos internos antes que alcançassem consequências reais. Não era uma intervenção esporádica. Era uma política ativa de proteção. E cada vez que o ciclo se completava sem consequências, enviava a mesma mensagem para baixo na cadeia de comando. O que esta unidade faz não tem consequências. Em novembro de 1941, enquanto os relatórios sobre os seus crimes se acumulavam nos arquivos da SS na Polônia, Dirlewanger foi promovido a SS Sturmbannführer. A promoção não foi apesar dos relatórios. Foi simultânea a eles. A mensagem não podia ser mais claro para qualquer observador dentro do sistema. A unidade continuou a expandir-se. Aos caçadores furtivos originais somaram-se criminosos condenados por delitos mais graves. Homens com historial de agressão, roubo à mão armada, violação, homicídio. Os altos comandos da SS tinham emitido uma autorização explícita para este tipo de recrutamento, argumentando que para as tarefas que se esperavam da unidade eram necessários homens com iniciativa e sem escrúpulos no uso da violência extrema. Também se começaram a incorporar, neste período, indivíduos procedentes de unidades disciplinares da Wehrmacht e das Waffen-SS, homens que tinham sido expulsos das suas unidades originais por infrações graves, que tinham cometido delitos inclusive dentro do permissivo quadro disciplinar do exército nazi, e que se enfrentavam à execução sumária ou a campos de trabalho. O Sonderkommando era, para eles, uma terceira opção, uma oportunidade de continuar a vestir um uniforme a troco de participar em operações que nenhuma unidade convencional executaria. O número de efetivos superava já os 200 para finais de 1941. A estrutura interna tinha começado a formalizar-se com companhias e cadeias de comando próprias. Mas a disciplina interna continuava a ser caótica e a supervisão externa praticamente inexistente. Para janeiro de 1942, a unidade foi trasladada para o leste. A Polônia tinha sido, em certo sentido, o ensaio. O cenário onde se estabeleceu o padrão, se provou a impunidade, se confirmou a proteção institucional e se calibraram os limites que resultaram ser inexistentes. Bielorrússia seria a implantação à escala completa. A Bielorrússia, em 1942, era um dos territórios mais devastados da guerra. A invasão alemã do verão de 1941 tinha arrasado cidades, deslocado milhões, destruído infraestruturas completas. Nas vastas florestas que cobriam a maior parte da região, grupos de soldados do Exército Vermelho que tinham escapado da captura, judeus fugidos dos guetos e camponeses locais radicalizados pela brutalidade da ocupação, tinham formado uma resistência partisã que crescia a cada mês. As autoridades alemãs estimavam a presença de cerca de 23 mil partisãs ativos a princípios de 1942 e a cifra não deixava de aumentar. O Sonderkommando Dirlewanger chegou à Bielorrússia em fevereiro de 1942 com a designação oficial de Força Antipartisã. Foi adscrito ao comando do HSSP-EF, o chefe superior de SS e polícia do Grupo de Exércitos Centro. Entre janeiro de 1942 e agosto de 1944, a unidade participou em pelo menos 55 grandes operações antipartisãs. Os nomes dessas operações aparecem nos arquivos alemães com a sua precisão burocrática habitual. Operação Bamberg, abril de 1942. Operação Cottbus, maio de 1943. Operação Erntefest, outono de 1943. Cada uma delas representou um capítulo numa escala de brutalidade que sistematicamente superou a anterior.
A mecânica operativa tinha se refinado durante os meses anteriores na Polônia, mas na Bielorrússia adquiriu uma dimensão diferente. Zonas inteiras eram designadas como território partizan nos mapas de Estado-Maior alemães. Qualquer aldeia dentro desse perímetro convertia-se automaticamente em objetivo legítimo. As tropas avançavam ao amanhecer, rodeando cada localidade sem aviso. Os habitantes eram reunidos na praça central ou em espaços abertos e submetidos a uma seleção rudimentar. Homens jovens e mulheres em idade laboral eram separados para deportação como mão de obra forçada para a Alemanha ou para os territórios ocupados. O resto, anciãos, crianças, mães com bebés nos braços, eram executados no ato ou encerrados em celeiros, igrejas ou qualquer estrutura disponível que depois era incendiada. Os que conseguiam sair a correr das chamas eram abatidos lá fora. Dirlewanger tinha convertido este método num procedimento padrão. Era eficiente, era rápido e deixava pouco que explicar nos relatórios que simplesmente registravam os mortos sob a categoria de bandidos eliminados ou elementos hostis neutralizados. Em agosto de 1942, uma operação numa aldeia da região resultou em mais de 1.000 civis assassinados num só evento. Os documentos alemães descreviam-no como uma operação bem-sucedida. Em junho de 1943, Dirlewanger informou Himmler que a sua unidade tinha eliminado 15.000 inimigos em 15 meses, com apenas 92 baixas próprias. Uma análise posterior desses mesmos relatórios revelou que o número de armas recuperadas era de apenas 500, o que indicava que menos de 5% das vítimas podiam ter sido combatentes. A Operação Cottbus, desenvolvida entre maio e junho de 1943, constitui um dos episódios mais bem documentados deste período. Reportaram-se mais de 20.000 mortes durante o seu desenvolvimento. Em valas comuns encontradas na região havia principalmente mulheres, anciãos e crianças. O Sonderkommando desenvolveu técnicas específicas que o distinguiam inclusive no contexto de brutalidade generalizada da Frente Oriental. Uma das mais documentadas era o uso de civis capturados para desimpedir campos minados. Formavam-se grupos de entre 20 e 50 pessoas, faziam-nas caminhar em linha sobre terreno suspeito. As explosões abriam o caminho para as tropas. Uma operação documentada em detalhe descreve como esta técnica causou a morte de aproximadamente 3.000 pessoas em 3 dias. Um relatório interno da SS, datado de 1943, descreve o que ocorreu na aldeia de Bork. Após executarem os adultos, as crianças foram reunidas no pátio da escola. Em vez de munição, os membros do Sonderkommando assassinaram-nas, golpeando-as com coronhas de espingarda e esmagando os seus crânios contra as paredes. Quando alguns soldados mostraram reticência, Dirlewanger interveio pessoalmente. Estas ações não estavam a ser ocultadas, estavam a ser documentadas com precisão burocrática. Números de mortos, localidades, datas, tudo registrado como parte de um procedimento administrativo rotineiro. O comissário-geral alemão de Minsk enviou a finais de 1943 uma carta ao alto comando da SS, na qual denunciava que os métodos do Sonderkommando eram contraproducentes estrategicamente. Estavam a radicalizar a população local e a empurrá-la para os braços dos partisãs. A frase mais reveladora do documento dizia: quando mulheres e crianças são massacradas em massa ou queimadas vivas, já não resta nem sequer a aparência de uma conduta humana de guerra. Que um alto funcionário nazi considerasse necessário escrever essa frase evidencia até onde tinha chegado a unidade. A resposta foi conceder a Dirlewanger, em 1943, a Cruz Alemã em ouro, a segunda condecoração mais alta do Reich, aprovada pessoalmente por Himmler pelos seus feitos excepcionais. Estimativas históricas baseadas em registros alemães e soviéticos calculam que durante o período bielorrusso, a brigada foi responsável por cerca de 120.000 mortos e a destruição de 200 aldeias. Estudos posteriores sobre o impacto total da guerra na Bielorrússia indicam que mais de 60% das aldeias do país foram parcial ou totalmente destruídas para 1945 e que a população sofreu as maiores perdas proporcionais de toda a União Soviética. Mais de 2.200.000 mortos sobre uma população pré-bélica de 10 milhões.
A brigada não foi a única responsável por essa catástrofe, mas a sua participação foi central, sistemática e documentada. Quando o Exército Vermelho lançou a Operação Bagration em junho de 1940 e 44, a maior ofensiva soviética da guerra, e libertou a Bielorrússia em poucas semanas, o Sonderkommando retirou-se para o oeste. Deixava para trás um território devastado e um rastro de valas comuns que os historiadores seguiriam a identificar décadas depois. O seu seguinte destino seria uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Em 1 de agosto de 1944, o Armia Krajowa, o Exército Nacional Polaco de Resistência, iniciou o levantamento de Varsóvia. Com cerca de 20 mil combatentes armados de maneira heterogênea, a resistência polaca procurava libertar a capital antes da chegada do Exército Vermelho, que nesse momento avançava para os arredores orientais da cidade. O objetivo era político tanto como militar: afirmar a soberania polaca perante a iminente influência soviética. Em poucas horas, os insurgentes tomaram amplas zonas da cidade, estabeleceram barricadas e posições defensivas. A guarnição alemã ficou surpreendida. A resposta de Hitler foi imediata. A cidade deve desaparecer completamente da superfície da terra, foi a ordem transmitida. O massacre sistemático da população civil foi ordenado como castigo exemplar. As forças mobilizadas para executar essa sentença incluíram várias unidades especializadas. Entre elas, o Sonderkommando Dirlewanger, que para esse momento tinha crescido até constituir esse Sturmbrigade Dirlewanger. A unidade chegou a Varsóvia em 3 de agosto de 1944. A sua força inicial era de aproximadamente 2.000 efetivos, uma composição ainda mais heterogênea do que na Bielorrússia. Os criminosos alemães originais, auxiliares ucranianos, novos recrutas extraídos diretamente de campos de concentração, incluindo prisioneiros políticos e pessoas consideradas prescindíveis pelo regime. A ele somou-se a Brigada Kaminsky, também conhecida como Rona, uma unidade de colaboracionistas russos com uma reputação igualmente sinistra. O distrito atribuído como área inicial de operações foi Wola, o setor ocidental da cidade. Wola era um bairro densamente povoado de classe trabalhadora. Não constituía um bastião insurgente significativo. Esta designação era reveladora. A missão não era combater os insurgentes, era castigar a cidade. A sequência dos eventos de Wola está documentada em múltiplas fontes. Testemunhos de sobreviventes recolhidos pela Comissão Central Polaca para a Investigação de Crimes de Guerra, relatórios alemães da época e diários de militares de outras unidades que presenciaram o ocorrido. Em 4 de agosto, avançando pela rua Gorchevska, o Sonderkommando iniciou uma varredura sistemática de edifícios residenciais. Não se procuravam combatentes específicos, qualquer civil era considerado objetivo. Em 5 de agosto, converteu-se no dia mais letal. O Hospital Volsky, um dos principais centros médicos do distrito, foi sistematicamente esvaziado. Mais de 350 pacientes, médicos e enfermeiras foram levados para os jardins das traseiras e executados metodicamente. Quando um médico alemão adscrito ao hospital tentou intervir, assinalando que muitos pacientes eram apolíticos ou inclusive de etnia alemã, um oficial da brigada respondeu-lhe: "Temos ordens de matar todos, não é nada pessoal." As instituições religiosas receberam o mesmo tratamento. Na igreja de San Wawrzyniec, os sacerdotes foram massacrados em frente ao altar enquanto celebravam missa. Num orfanato da rua Wolska, mais de 300 miúdos e os seus cuidadores foram executados. Os testemunhos recolhidos pela comissão polaca indicam que o próprio Dirlewanger esteve presente nesta ação, ordenando economizar munição mediante o uso de baionetas e coronhas contra os menores. A rua Wolska 41 converteu-se em símbolo do ocorrido essa semana. Um edifício de apartamentos onde centenas de mulheres e crianças tinham procurado refúgio foi rociado com gasolina e incendiado. Franco-atiradores postados em posições estratégicas abatiam quem tentava escapar por janelas ou varandas. A combatente da resistência Wanda Trachewska, testemunha ocular dos eventos, declarou perante a comissão polaca: "Escutávamos gritos, depois disparos, depois silêncio e outra vez gritos todo o dia. Havia crianças queimadas nos berços, uma mãe com o seu bebê fuzilada na porta da sua casa. Não era guerra. Era uma execução massiva.
Em 72 horas entre 5 e 7 de agosto, só no distrito de Wola estima-se que morreram entre 30.000 e 40.000 civis. Esta densidade temporal faz do massacre de Wola um dos episódios mais intensos de assassinato massivo de toda a Segunda Guerra Mundial. Um comandante de tanques alemão atribuído ao setor norte de Varsóvia anotou no seu diário: "Combati na Polônia, França e Rússia. Vi morrer e matei. Mas o que ocorre em Wola não é guerra. É algo para o qual nem sequer temos um nome adequado em alemão. A ferocidade também gerou preocupação interna dentro do próprio aparelho nazi, embora por razões pragmáticas. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, protestou pessoalmente perante Hitler, exigindo a retirada da Brigada Dirlewanger e da Brigada Kaminsky do setor. Hermagelini, representante pessoal de Himmler perante o Führer, confirmou os factos. "É verdade, meu Führer. Esses homens são verdadeiramente uns desgraçados." O próprio SS Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski, o comandante alemão responsável por sufocar o levantamento, considerou que as ações da unidade tinham cruzado limites inaceitáveis, inclusive dentro do contexto operativo. Quando os últimos focos de resistência polaca capitularam em 2 de outubro de 1944, Varsóvia jazia em ruínas. Mais de 200.000 civis tinham morrido, a maioria em massacres sistemáticos. Equipas especiais de demolição completaram o que o fogo e os explosivos tinham começado. 85% das estruturas urbanas ficaram reduzidas a escombros. Varsóvia converteu-se na capital europeia mais devastada da guerra. E uma vez mais, a resposta do sistema foi a mesma que em todas as ocasiões anteriores. Em 30 de setembro de 1944, em plena operação, Oskar Dirlewanger recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, com a justificação oficial da sua determinação excepcional em esmagar o levantamento. Promovido ao posto de SS Oberführer, o posto mais alto que alcançaria na sua carreira. Em 16 de outubro de 1944, Hans Frank, o chefe do governo-geral na Polônia ocupada, ofereceu um jantar em sua honra no castelo de Wawel, em Cracóvia, onde expressou a sua gratidão e reconhecimento pelas exemplares operações levadas a cabo pelo seu grupo no curso dos combates em Varsóvia. A cidade em ruínas, 200.000 mortos. Um jantar com palavras de gratidão. Isso foi tudo. Para entender a natureza da Brigada Dirlewanger, não basta descrever o que fazia para fora. É igualmente revelador o que ocorria dentro. A estrutura interna da unidade não era a de nenhuma força militar convencional. Não havia uma cadeia de comando estável, com protocolos claros, nem um sistema disciplinar que aplicasse normas uniformes. O que existia era algo diferente. Uma autoridade pessoal absoluta exercida por Dirlewanger sobre um grupo de homens que ele mesmo sabia que podiam converter-se numa ameaça se lhes permitisse atuar sem direção, e cuja lealdade se mantinha mediante uma combinação de terror, cumplicidade e recompensa imediata. A disciplina era aplicada de forma arbitrária e brutal. Os castigos por desobediência podiam ser mortais e executavam-se com a mesma indiferença que as ações contra civis. Um castigo particular que vários testemunhos mencionam e que os próprios membros da unidade recordaram durante interrogatórios e processos de pós-guerra era o confinamento em espaços extremamente reduzidos durante dias, uma variante do isolamento punitivo que os homens chamavam de maneira informal o caixão de Dirlewanger, uma caixa de madeira suficientemente estreita para impedir qualquer movimento, na qual o condenado permanecia durante períodos que podiam estender-se por vários dias, sem comida nem água adequadas, como método para impor obediência sem executar o homem cuja utilidade operativa continuava a ser necessária. Os espancamentos diretos por parte de Dirlewanger eram frequentes. Vários testemunhos, incluindo o de Karl Heinz, um membro da unidade cujas declarações foram recolhidas em estudos posteriores, descrevem um comandante que não delegava exclusivamente o castigo, mas que em ocasiões o aplicava pessoalmente e com evidente satisfação. O mesmo Heinz, que não era precisamente um observador imparcial nem um homem de princípios morais convencionais dado o seu historial de ingressar na unidade como condenado, descreveu episódios nos quais a violência interna lhe resultava perturbadora, inclusive a ele.
As execuções públicas por deserção eram frequentes e cuidadosamente orquestradas para maximizar o seu impacto intimidatório. Na Eslováquia, em novembro de 1944, 20 soldados, incluindo ucranianos e ex-prisioneiros políticos, foram fuzilados perante toda a unidade pelo delito de deserção. O procedimento era deliberadamente humilhante. Obrigava-se-nos a ajoelhar seminuas, iluminados pelos faróis dos caminhões na escuridão da noite, enquanto o próprio motorista de Dirlewanger executava os disparos na nuca, um por um. A mensagem não era apenas a eliminação do desertor. Era a demonstração pública de que ninguém dentro da unidade estava fora do alcance dessa autoridade. Ao mesmo tempo, e no que constitui talvez a característica mais reveladora da cultura interna da brigada, os excessos externos eram não apenas tolerados, mas encorajados e recompensados. O resultado era uma cultura radicalmente invertida. Máxima brutalidade para fora com a promessa implícita de impunidade, máxima submissão para dentro com a ameaça constante da morte. Esta combinação produziu efeitos documentados que são importantes para compreender a dinâmica interna da unidade. Alguns membros, criminosos condenados que tinham ingressado na brigada precisamente pela sua familiaridade com a violência, solicitaram transferências para outras unidades durante as campanhas na Bielorrússia. Os testemunhos recolhidos depois da guerra descrevem homens que tinham participado em massacres e que, ainda assim, achavam o nível de violência de Dirlewanger pessoalmente excessivo ou desnecessário. Não era uma objeção moral em nenhum sentido convencional. Era uma resposta a algo que excedia inclusive os seus próprios quadros de referência, desenvolvidos ao longo de carreiras criminosas que os tinham levado à prisão em primeiro lugar. Os pedidos de transferência raramente eram atendidos. A estrutura da unidade não favorecia a mobilidade nem o questionamento. Uma vez dentro, sair era extraordinariamente difícil. Um oficial médico das Waffen-SS, que foi destacado temporariamente para a unidade na Eslováquia durante o outono de 1944, deixou um testemunho que foi recolhido em registros de pós-guerra e citado em estudos históricos posteriores. As suas palavras capturam o ambiente interno com uma precisão que nenhuma análise abstrata pode igualar. Não eram soldados, eram bestas. Embriagavam-se todas as noites com álcool roubado. Jogavam a roleta russa com os prisioneiros para se entreterem. Um suboficial atirou uma granada para dentro de uma cela para ver o que acontecia. Outro vendia mulheres cativas a troco de tabaco. Quando tentei atender civis feridos que não representavam nenhum perigo para ninguém, apontaram-me uma arma e ordenaram-me que me retirasse. O sistema de saque interno era altamente organizado, e esta é uma dimensão da brigada que a historiografia tem tardado a integrar completamente na sua análise. Ao longo dos anos de operações na Polônia, Bielorrússia, Varsóvia, Eslováquia e Hungria, a unidade tinha desenvolvido um circuito próprio de extração de valor dos territórios que percorria. Joias arrancadas de mãos e orelhas de executados, relógios, moedas de ouro, obras de arte de pequeno formato que podiam transportar-se facilmente, móveis e ferramentas requisitadas em aldeias, gado desaparecido de estábulos, álcool confiscado em adegas e armazéns. Os botins passavam através de uma cadeia de distribuição que incluía oficiais que tomavam a sua parte do produto e intermediários externos, alguns na Alemanha e outros em mercados mais distantes, que colocavam os objetos em circuitos de mercado negro ou os armazenavam para uso posterior. Dirlewanger mesmo acumulou um botim pessoal considerável ao longo da guerra. Documentos capturados pelas autoridades francesas após a sua detenção em 1945 revelaram que antes do final da guerra tinha transferido parte desse botim através de intermediários que operavam na Suíça e em Espanha, e que tinha guardado outra parte com os seus pais em Esslingen antes de passar à clandestinidade. Esta evolução para uma economia parasitária organizada foi especialmente pronunciada na Eslováquia, onde a pilhagem sistemática adquiriu um protagonismo que em ocasiões superava o das operações militares propriamente ditas. A unidade requisitava metodicamente alimentos, gado, móveis, ferramentas, álcool, roupa, joias. Comboios inteiros transportavam estes bens para a retaguarda.
Na economia de um Reich em colapso, onde o sistema logístico se desintegrava sob os bombardeamentos aliados e a perda de territórios produtivos, unidades como a Brigada recebiam autorização implícita para autossustentar-se mediante a pilhagem. Dirlewanger institucionalizou a prática criando um sistema interno de incentivos. Os soldados mais ativos na aquisição de botim recebiam acesso preferencial ao álcool confiscado, isenções de guardas noturnas ou acesso às mulheres que a brigada mantinha cativas em distintos pontos das suas operações. Esta última prática, o levantamento de mulheres como escravas sexuais, está documentada em múltiplas fontes. O próprio Dirlewanger manteve sistematicamente o que os documentos de pós-guerra descrevem como escravas sexuais ao longo das suas campanhas. Wikipedia, na sua entrada biográfica verificada sobre Dirlewanger, baseada em fontes acadêmicas como os estudos de Knut Stang e Christian Ingrao, confirma este aspecto do seu comportamento como um padrão consistente e não como episódios isolados. A corrupção interna alcançou níveis que, na Hungria, durante os últimos meses da guerra, ameaçavam a funcionalidade básica da unidade. Oficiais vendiam prisioneiros como mão de obra escrava a proprietários de terras colaboracionistas da região. Fornecimentos médicos destinados a soldados feridos eram desviados e comercializados. A morfina que devia usar-se nos postos de socorro aparecia em mãos de vendedores de mercado negro. O álcool acumulava-se nos postos de comando, enquanto as posições da frente careciam de munição adequada. A proteção externa que tornou possível tudo isto tinha um nome e um cargo. Gottlob Berger, para esse momento, esse Obergruppenführer e general das Waffen, chefe do escritório principal das SS e um dos homens mais próximos de Himmler na estrutura do poder nazi, foi informado da situação da brigada de maneira contínua através dos anos. Comandos locais que tentavam submeter a unidade à disciplina ordinária encontravam as suas intervenções bloqueadas. Investigações internas que tinham acumulado suficiente evidência para justificar consequências severas eram arquivadas antes de chegar a nenhuma conclusão. A declaração de Berger em Nuremberg foi extraordinária na sua franqueza e, precisamente por isso, é historicamente valiosa. Admitiu que Dirlewanger não era precisamente um bom rapaz, que o seu único grande defeito era que não sabia quando deixar de beber e que, ainda assim, tinha considerado necessário apoiá-lo porque o seu valor como combatente justificava as maçadas que causava. Esta racionalização é importante. Não foi evasão nem negação. Foi uma defesa genuína de uma decisão que Berger continuava a considerar correta, inclusive sob o escrutínio de um tribunal internacional, que certos homens são úteis precisamente pela sua brutalidade e que essa utilidade justifica protegê-los das consequências ordinárias dos seus atos. Ninguém mais se oferecia para fazer o que eles faziam foi a essência do seu argumento. A propaganda soviética foi uma das primeiras a capitalizar a existência e as ações da brigada. A Rádio Moscovo transmitia regularmente testemunhos de camponeses bielorrussos e relatos de soldados do Exército Vermelho que tinham encontrado valas comuns marcadas pelos padrões operativos da brigada. Panfletos lançados de aviões sobre zonas ocupadas denunciavam os crimes de Dirlewanger pelo seu nome, com detalhes que não necessitavam de ser exagerados. Os soviéticos compreenderam rapidamente que esse tipo de horror não necessitava de ser inventado nem amplificado. Bastava nomeá-lo. Na Polônia, o termo Dirlewangersi entrou no vocabulário popular durante a guerra como sinônimo de demônios, de seres sem forma humana que apareciam do nada, destruíam e desapareciam. Era a representação do medo irracional. Era também, em certo sentido, a resposta psicológica de uma população que tentava dar sentido a algo que escapava às categorias habituais da violência de guerra. Outro aspecto pouco documentado, mas igualmente revelador, foi o papel das transferências disciplinares como mecanismo de relação entre a brigada e o resto do exército alemão. O só nome da unidade circulava em batalhões da Wehrmacht e das Waffen-SS como ameaça para manter a obediência. Frases equivalentes a "se não obedeces, mando-te com Dirlewanger". Himmler, longe de se opor a esse uso da reputação da brigada, considerava-o funcionalmente útil como elemento adicional de controlo.
As transferências disciplinares eram reais. Soldados que tinham cometido faltas graves nas suas unidades de origem eram enviados temporariamente para o Sonderkommando como prova de fogo, com a promessa implícita de que aqueles que sobrevivessem e demonstrassem obediência absoluta podiam eventualmente ser readmitidos em formações convencionais. A documentação sobre mulheres no entorno da brigada adiciona uma dimensão que completa o quadro. Embora não combatessem formalmente, algumas mulheres participavam no entorno operativo da unidade como informadoras, colaboradoras ou cativas forçadas. Em Varsóvia, a Comissão Polaca de Crimes de Guerra recolheu testemunhos sobre uma mulher ucraniana que acompanhava Dirlewanger durante as operações no distrito de Wola e que foi vista a golpear diretamente crianças durante interrogatórios. Outro testemunho, recolhido pela mesma comissão, descrevia mulheres colaboradoras que marcavam com batom as portas de apartamentos onde se ocultavam judeus para facilitar as rusgas da brigada. Estas referências não se incorporam ao relato para atenuar a responsabilidade do comando, que era e continua a ser de Dirlewanger e dos homens que executaram as ordens. Incorporam-se porque ilustram algo importante: que a cultura de violência da brigada não era uma anomalia isolada de alguns indivíduos, mas sim um ecossistema que atraía, gerava e integrava distintos tipos de participação. O historiador Timothy Snyder, na sua obra Terras de Sangue, descreveu o comportamento de Dirlewanger como mais extremo inclusive do que o da infame Brigada Kamiński, que operou junto à Brigada Dirlewanger em Varsóvia e cujo comandante Bronislaw Kamiński foi executado pelas próprias SS em agosto de 1944, supostamente pelos seus excessos durante o levantamento. A comparação é significativa. Kamiński foi executado. Dirlewanger recebeu a Cruz de Cavaleiro. Esta diferença de tratamento não se explica por uma diferença na escala dos crimes. Explica-se pela percepção de utilidade. Kamiński tinha deixado de ser útil. Dirlewanger continuava a sê-lo. E isso, na lógica do Terceiro Reich, era tudo. Em 27 de agosto de 1944, partisãs eslovacos emboscaram um comboio em Turčianske Svätý Martin e assassinaram 22 soldados alemães. O incidente precipitou o levantamento nacional eslovaco, uma insurreição de caráter nacional que contou com o apoio de setores do exército eslovaco regular e que conseguiu controlar amplas zonas montanhosas do centro do país. O presidente Józef Tiso, líder do Estado eslovaco colaboracionista, solicitou ajuda urgente ao Reich. Em 1 de setembro, Gottlob Berger foi nomeado comandante militar em chefe para sufocar o levantamento. A brigada Dirlewanger, duramente golpeada em Varsóvia, mas ainda operativa, foi enviada para a Eslováquia em 16 de outubro de 1944 com cerca de 4.000 homens organizados em 2 regimentos e apoio de artilharia. No momento da sua chegada, um ataque aéreo da Força Aérea Eslovaca bombardeou uma estação de comboio em Diviaki, causando baixas entre as suas fileiras. Apesar do golpe, a brigada foi lançada de imediato ao combate na região de Banska Bystrica, a capital do movimento rebelde. Em 27 de outubro, após vários ataques fracassados contra posições no Monte Ostro, tomaram as localidades de Neresnica e Bielipok após combates intensos. Mas a situação interna da unidade era cada vez mais caótica. Um relatório do Serviço de Segurança alemão desse período assinalava explicitamente que os homens de Dirlewanger se comportavam pior que os partisãs. Saqueavam armazéns, roubavam camponeses, maltratavam civis sem motivo. O general Johannes Friesner, ao inspecionar a posição em dezembro, encontrou Dirlewanger no seu posto de comando com um macaco no ombro, incapaz de proporcionar informação sobre a situação da frente. Nessa mesma noite, o comandante da SS abandonou o seu posto sem aviso. A localidade de Brezno, nos Montes Metálicos Eslovacos, ilustra a metodologia deste período. Após escaramuças com partisãs nas florestas próximas, a brigada entrou no povoado, reuniu mais de 400 habitantes na praça central e encerrou-os num celeiro que posteriormente incendiaram. As metralhadoras postadas no exterior abatiam quem tentava escapar. Um elemento novo e revelador desta fase foi a ênfase crescente na pilhagem sistemática. A unidade requisitava metodicamente alimentos, gado, móveis, ferramentas, álcool, roupa, joias. Comboios inteiros transportavam estes bens para a retaguarda.
Esta mudança respondia à realidade pragmática do Reich em fase terminal. O sistema logístico alemão colapsava sob os bombardeamentos aliados e a perda de territórios produtivos. Unidades como a Brigada recebiam autorização implícita para autossustentar-se mediante a pilhagem. Dirlewanger institucionalizou a prática, criando um sistema interno de incentivos que premiava os soldados mais ativos no saque. Para finais de novembro, o levantamento eslovaco tinha sido na sua maioria sufocado. Os partisãs sobreviventes recolheram-se às zonas montanhosas inacessíveis, onde mantiveram uma resistência limitada até a chegada do Exército Vermelho na primavera de 1945. Em 30 de outubro de 1944, o presidente Tiso condecorou pessoalmente em Banská Bystrica os soldados alemães que tinham participado na repressão. Dirlewanger esteve entre os premiados. A brigada recebeu novas ordens: deslocar-se para a Hungria, onde a situação militar se deteriorava aceleradamente. O cenário húngaro era radicalmente diferente de tudo o anterior. Não era uma operação antipartisã em entornos rurais nem uma repressão urbana. Era uma frente convencional onde o Exército Vermelho avançava metodicamente para Budapeste. E este contexto expôs brutalmente as deficiências militares da unidade. Os seus integrantes, adaptados à violência contra populações indefesas, careciam do treino e disciplina necessários para enfrentar tropas regulares soviéticas. Os primeiros encontros resultaram em derrotas esmagadoras, com perdas desproporcionadas. A deserção converteu-se em epidemia. Muitos integrantes abandonavam posições durante a noite, levando armas e suprimentos, procurando zonas controladas pelos aliados ocidentais onde esperavam um tratamento mais clemente. Um fenômeno particularmente revelador foi a aparição do que relatórios internos alemães denominavam senhores da guerra. Pequenos grupos de desertores que, ainda vestindo uniformes das SS, estabeleciam zonas de controlo em áreas rurais húngaras e exigiam tributos a camponeses a troco de proteção contra outros saqueadores. Uma carta interceptada pela contra-espionagem alemã, escrita por um oficial regular da Wehrmacht estacionado perto de Budapeste, capturava o estado da situação com uma clareza brutal. Temo mais a brigada Dirlewanger do que os próprios soviéticos. Por onde passam, deixam um rastro de destruição que nem os bombardeamentos inimigos conseguem igualar. Assassinaram mais civis húngaros do que soldados russos abatidos. Não obedecem a ninguém, nem sequer aos seus próprios oficiais. Para dezembro de 1944, com Budapeste praticamente cercada, a brigada era uma organização em decomposição ativa. O alcoolismo endêmico, a indisciplina crônica e os frequentes confrontos internos pela partilha do botim tinham reduzido a sua efetividade militar a níveis insignificantes. O próprio Dirlewanger, consciente de que a guerra estava perdida, tinha começado preparativos para a sua fuga pessoal. Fevereiro de 1945 marcou a última metamorfose oficial do Sonderkommando Dirlewanger. Num ato que resumia perfeitamente a lógica burocrática de um regime que emitia títulos grandiloquentes enquanto o seu território se reduzia diariamente, a unidade foi formalmente elevada ao estatuto de 36ª Divisão de Granadeiros das Waffen-SS. A composição humana desta formação nos seus últimos meses era talvez o exemplo mais extremo da perversão estrutural nazi. Junto aos escassos criminosos originais que ainda sobreviviam, marchavam sob a mesma bandeira as suas antigas vítimas. Prisioneiros políticos antifascistas, comunistas, judeus selecionados por habilidades úteis, homossexuais, testemunhas de Jeová, intelectuais, opositores de todo o tipo, extraídos diretamente de campos como Auschwitz, Buchenwald e Sachsenhausen. Esta fusão forçada de carrascos e vítimas criava situações de uma ironia trágica. Cientistas judeus obrigados a fabricar explosivos improvisados. Comunistas alemães a transmitir ordens de oficiais das SS. Pacifistas a carregar munição para assassinos. O fim pessoal de Dirlewanger chegou nos primeiros dias desse mesmo mês. Durante uma escaramuça perto de Brandemburgo, nos arredores de Berlim, uma bala soviética atravessou-lhe o pulmão esquerdo. Foi evacuado para um hospital militar na retaguarda. Era a sua 12ª ferida de guerra. O comando foi transferido temporariamente para o Brigadeführer Fritz Schmedes, um oficial regular sem experiência prévia com essa formação particular.
Sem a presença intimidante de Dirlewanger, o frágil equilíbrio interno colapsou em dias. Os suboficiais veteranos, conscientes de que seriam tratados como criminosos de guerra ao serem capturados, intensificaram os seus preparativos de fuga. Os recrutas forçosos procuravam qualquer oportunidade para desertar. Os auxiliares eslavos tentavam desfazer-se de uniformes e insígnias identificativas. A 36ª Divisão foi fragmentada e distribuída em distintos setores da Frente Oriental, principalmente na região de Brandemburgo. Um relatório do Estado-Maior alemão, datado de 24 de março de 1945, oferece uma avaliação brutal. A 36ª Divisão carece de coesão tática, disciplina básica e vontade de combate. As suas unidades abandonam posições sem ordens, consomem munição ineficientemente e não mantêm comunicações confiáveis com comandos superiores. Para meados de abril, com Berlim cercada pelo Exército Vermelho, os restos da antiga brigada foram incorporados na defesa desesperada da capital. Reduzidos a uns poucos setores de centenas de efetivos, estes grupos desconexos combateram em setores do sul e centro da cidade misturados com unidades do Volkssturm e os últimos batalhões das Waffen-SS. Um grupo particularmente fanático estabeleceu posições defensivas nas ruínas do Ministério da Propaganda, onde resistiu vários dias sob intenso fogo de artilharia. Quando forças soviéticas assaltaram o edifício em 1 de maio de 1945, encontraram, além dos combatentes mortos em combate, numerosos corpos com feridas de bala na cabeça, um suicídio coletivo perante a iminente captura. Em 2 de maio de 1945, com a queda definitiva de Berlim, a história oficial da brigada chegou ao seu fim. Dirlewanger, entretanto, tinha abandonado o hospital militar antes da chegada soviética e movia-se pela Alemanha ocupada utilizando documentação falsa. A sua identidade falsa era Heinrich Anger, um suposto refugiado da Silésia. Cruzou zonas controladas pelos norte-americanos. Chegou à sua cidade natal, Esslingen am Neckar, onde recolheu os seus pertences. Tinha acumulado identidades de reserva, contactos com redes de fuga, planos para alcançar a fronteira suíça ou talvez o suposto reduto alpino que alguns altos comandos nazis criam, que poderia suster uma resistência prolongada. Não chegou longe. Altshausen, uma pequena cidade do sul da Alemanha, na região de Oberschwaben, em Baden-Württemberg. Em junho de 1945, era um ponto mais no caos do pós-guerra europeu. Estradas cheias de refugiados, soldados desmobilizados, ex-prisioneiros caminhando em todas as direções, autoridades de ocupação francesa tentando impor alguma ordem sobre um território que apenas semanas antes tinha estado em guerra. Em 1 de junho de 1945, Dirlewanger foi detido nos arredores de Altshausen por tropas francesas. Vestia roupa civil, portava documentação em nome de Heinrich Anger. Inicialmente foi registrado como um prisioneiro comum. Não durou muito o anonimato. Um antigo prisioneiro judeu do campo de concentração de Dachau reconheceu-o entre um grupo de detidos e alertou as autoridades francesas. Interrogatórios posteriores, exames dentários, as cicatrizes de 12 feridas de guerra, a comparação com fotografias em arquivos das SS, tudo confirmou a identidade real do prisioneiro. Foi internado num centro de detenção improvisado em Altshausen, uma instalação simples que não estava desenhada para figuras de alta relevância no regime nazi. O quartel onde foi recolhido tinha uma particularidade operativa que seria determinante. Estava custodiado em parte por guardas polacos, exilados e sobreviventes que serviam como auxiliares das forças de ocupação francesas. Guardas polacos. Homens cujo país tinha sido o cenário de alguns dos piores crimes da brigada. Homens que conheciam Varsóvia, Wola, as florestas e aldeias de onde provinham os sobreviventes. O tenente da Luftwaffe Anton Füssing, prisioneiro de guerra alemão que partilhava instalações com Dirlewanger, declarou posteriormente perante as autoridades. Cada noite tiravam-no para o corredor e espancavam-no brutalmente os guardas polacos. À luz do dia, eu via feridas abertas graves na sua cara e todo o seu corpo estava coberto de vergões sangrentos. Na noite de 5 para 6 de junho de 1945, a violência alcançou o seu ponto final.
Dirlewanger foi tirado da sua cela, levado para um quarto isolado e submetido a um espancamento que incluiu golpes com objetos contundentes, pontapés com botas militares e, segundo alguns testemunhos, golpes de baioneta. Debilitado pela sua ferida pulmonar recente, incapaz de resistir. Morreu em 7 de junho de 1945. Tinha 49 anos. O relatório oficial francês foi notável pela sua brevidade e vagueza. Consignava simplesmente que o prisioneiro foi encontrado morto após aparente disputa entre reclusos. Causa de morte oficial: ataque cardíaco. Não houve fotografias do corpo. Não houve exibição pública. As autoridades francesas exigiram um caixão fechado, selado, com vigilância constante. Temiam que o corpo fosse profanado, roubado ou convertido em relíquia por simpatizantes. Em 8 de junho foi enterrado sem nome, sem honras, sem flores, sem cruz, no cemitério de Altshausen. Apenas o capitão francês que ordenou a sepultura e o pastor que oficiou um breve ritual estiveram presentes. Após a guerra, circularam rumores persistentes de que Dirlewanger tinha sobrevivido e escapado para o estrangeiro, que tinha sido visto no Egito a servir como instrutor militar do regime de Gamal Abdel Nasser. Em novembro de 1960, 15 anos depois dos eventos, as autoridades alemãs exumaram os restos no cemitério de Altshausen. Um exame forense que incluiu registros dentários e comparação de feridas confirmou definitivamente que os restos pertenciam ao antigo SS Oberführer. Os rumores morreram ali. A história de Oskar Dirlewanger não é fundamentalmente a história de um homem. É a história de um sistema que decidiu, com informação completa e de maneira deliberada, que esse homem era útil. Pelo menos 6 investigações formais foram abertas contra Dirlewanger durante a guerra, segundo os registros disponíveis nos arquivos alemães e processados durante os julgamentos de Nuremberg. Em cada uma delas havia evidência suficiente para justificar consequências severas, inclusive dentro dos padrões da própria SS. Testemunhos de oficiais alemães, relatórios escritos por comandantes que presenciaram os factos, documentação administrativa que registrava com precisão burocrática o número de mortos, as localidades, as datas. Em cada ocasião, o processo foi interrompido. O juiz Konrad Morgen, que tinha aberto o caso mais completo contra Dirlewanger, declarou em Nuremberg que o sistema jurídico interno da SS tinha sido obstruído de cima de maneira sistemática. Morgen não era um opositor ao regime, era um funcionário que cria na disciplina interna como princípio de funcionamento. Inclusive, ele foi neutralizado. Gottlob Berger foi julgado no processo dos Einsatzgruppen durante os julgamentos de Nuremberg celebrados em Nuremberg entre 1947 e 1949. Foi condenado a 25 anos de prisão pelo seu papel na administração dos campos de concentração. A sua sentença foi reduzida posteriormente a 10 anos. Saiu antes de cumpri-la. Morreu em 1975. A diferença de destino entre Berger, que teve um processo, e Dirlewanger, que morreu sem nenhum, ilustra como o final da guerra não produziu um desenlace uniforme. A morte de Dirlewanger em custódia sem julgamento foi também, desde uma perspectiva histórica, uma perda de informação. Um processo formal teria produzido declarações detalhadas, confrontação de testemunhos, documentação sobre a cadeia de comando e as decisões tomadas ao longo dos 5 anos de existência da brigada. Sem esse processo, parte dessa informação nunca pôde ser registrada diretamente. Os historiadores trabalharam com os documentos disponíveis. Knut Stang, biógrafo alemão de Dirlewanger, produziu o estudo mais exaustivo baseado em arquivos alemães, soviéticos e polacos. Os trabalhos de Christian Ingrao sobre a violência nazi no leste e de Timothy Snyder em Terras de Sangue incorporaram a análise da brigada dentro do contexto mais amplo da guerra de aniquilação na Europa de Leste. Snyder descreveu explicitamente o comportamento de Dirlewanger como mais extremo do que o da Brigada Kaminsky, que foi considerada a segunda unidade mais brutal na repressão do levantamento de Varsóvia. As estimativas sobre o número total de vítimas diretas da brigada variam segundo as fontes e a metodologia utilizada, mas convergem em intervalos que resultam difíceis de processar. Só na Bielorrússia,
Os números mais aceites rondam os 120 mil mortos e 200 aldeias destruídas. Em Varsóvia, até 30 mil mortos diretamente atribuíveis à unidade, a maioria não combatentes. Na Polônia, na Eslováquia, na Hungria, as estimativas são mais fragmentadas, mas no seu conjunto assinalam dezenas de milhares adicionais. O que permanece claro em todos os estudos é o padrão. A brigada não atuou fora do conhecimento institucional. Atuou com respaldo documentado, com proteção ativa, com reconhecimentos formais em cada momento-chave da sua história. A sua existência não foi uma falha do sistema. Foi uma escolha do sistema. E essa distinção é fundamental para entender o que foi exatamente o Terceiro Reich. Não um Estado que eventualmente perdeu o controle de alguns dos seus elementos mais extremos, mas sim um Estado que deliberadamente desenhou, financiou, protegeu e condecorou quem estava disposto a executar o que ninguém mais faria. A Brigada Dirlewanger foi, nesse sentido, o espelho mais claro do regime que a criou.